Se você fosse um ladrão de carros e descobrisse que o seu último alvo, na verdade, é uma armadilha criada especificamente para te manter preso, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar um like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Ed tentando sobreviver ao carro mais mortal que você já viu na vida. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para sobreviver ao carro armadilha inconfinado. A vida desse cara é uma completa bagunça. Ele é um cara que trabalha com entregas. O problema é que a sua van está com defeito, então ele tenta levar no mecânico para consertar, mas o homem se recusa a fazer isso, enquanto o Ed não pagasse tudo que já estava lhe devendo antes. Isso faz o cara entrar em um desespero, pois sem a van ele não conseguia trabalhar, e como se não fosse suficiente, o coitado ainda recebe várias ligações da sua filha, a Sarah, mas recusa todas elas, porque estava tentando negociar com o mecânico, até que ele recebe uma ligação da patroa, e essa o Ed sabia que não podia recusar, mas se arrepende imediatamente, pois a mulher começa a pistolar, já que o Ed deveria ter buscado a Sarah na escola há horas, já que ela passa os finais de semana com o pai. Então o homem pede desculpas, mas a Amy fala que ele vivia perguntando o que poderia fazer para consertar as coisas entre eles, mas nunca fazia o mínimo pela sua família. Isso deixa o Ed extremamente triste, e quando estava prestes a sair dali, o cara vê uma bicicleta que seria perfeita para dar para sua filha como um pedido de desculpas, mas como não tinha dinheiro para comprar, ele é mandado embora pelo dono da bike. Porém, antes de sair, o cara vê uma carteira dando bobeira por ali, e decide se aproximar para tentar roubá-la, fingindo estar negociando sua dívida. Porém, quando um dos mecânicos parte para cima dele, o Ed entende que não tinha muito tempo, então ele pega a carteira e vai embora. E enquanto caminhava pelas ruas, o Ed fica de olho em tudo que poderia roubar, além de checar cada porta de carro que ele passava perto. Afinal, o Ed é um especialista nesses veículos, e só precisava roubar algumas peças para conseguir uma boa grana. Mas como não estava tendo a sorte de achar nenhum carro destrancado, ele começa a entrar em desespero, e liga para vários amigos pedindo dinheiro emprestado. Mas como todos já conheciam a sua índole, ninguém aceita ajudar. Mais tarde, a sua filha liga novamente, e dessa vez, o homem decide atender pedindo desculpas por não buscá-la na escola, mas prometendo que iria compensar depois. Só que durante a conversa, ele encontra um alvo perfeito, uma SUV personalizada, que parecia ser de uma pessoa muito rica, e que provavelmente tinha objetos de valor lá dentro. Então ele desliga e invade o veículo facilmente, já que estava aberto. E aí ele começa a procurar por objetos de valor que pudesse vender, mas quando não encontra nada, o Ed decide que era hora de sair do carro. O problema é que quando o cara tenta abrir a porta, ele percebe que estava preso ali dentro, e começa a ficar desesperado. Afinal, o homem teria que sair antes que o dono do carro voltasse, ou que alguém desconfiasse que ele estava tentando roubar o veículo. Desesperado para fugir, o cara tenta de todas as formas quebrar algumas janelas para escapar, mas parece que o veículo é equipado com vidros blindados, e então esse plano falha miseravelmente, fazendo o homem ficar preso ali por várias horas. Ok galera, antes de começar a dar ideias para escapar, eu quero deixar bem claro que esse cara aqui merece estar preso ali dentro. Se eu tivesse grana o suficiente, hipoteticamente eu faria um carro assim para pegar ladrão também, pois dificilmente você vai encontrar uma boa desculpa para roubar, já que se você precisa de dinheiro ou comida, vai trabalhar em troca de um deles. E sobre o Ed, pode parecer papo de coach, mas se esse cara não ficasse o tempo todo pensando em roubar alguém e sim tentando ganhar grana, com certeza ele já teria feito um dinheiro. Afinal, ele tem conhecimento em mecânica, e o mecânico estava com a oficina cheia de carros para consertar. Com certeza se o Ed não tivesse um péssimo histórico, ele conseguia trabalhar ali para pagar o conserto da sua van. E eu digo que ele tem um péssimo histórico, pois nem os amigos deles queriam emprestar dinheiro, e ele já estava devendo para o mecânico. E esses caras aí estão certos galera. Quer perder uma amizade fácil? Empreste dinheiro para um amigo, pois mesmo que ele devolva uma vez, vai virar um costume, e uma hora ele não vai te devolver. E eu falo isso por experiência própria, viu? Por sorte, eu nunca emprestei mais de 100 conto para um amigo, e foram pouquíssimas vezes ainda. Dá pra contar nos dedos de uma mão. Mas hoje em dia, qualquer um que peça dinheiro, eu já falo não de cara. E vocês têm que aprender a fazer o mesmo, galera. Ninguém aqui é banco para emprestar grana para os outros. Mas agora que tiramos isso do caminho, vamos falar de outra coisa. E eu quero deixar claro que eu não estou ensinando ninguém a roubar carros, e muito menos apoio esse tipo de coisa. Obviamente, eu quero que quem faz isso apodreça na cadeia, porque aqui no Brasil a gente se ferra trabalhando igual um cavalo, pra comprar a porcaria de um Uno que já está valendo mais de 70 mil reais. Imagina pagar isso num Uno e ainda vir um maldito desse e pegar a caranga de graça. Tô vendo que vai ser difícil eu ajudar o Ed nesse vídeo aqui, porém a proposta do vídeo é derrotar a situação e ensinar as pessoas estratégias para escapar caso elas fiquem presas dentro de um carro, seja por causa de um acidente ou porque as travas falharam e você não consegue pedir ajuda. Dito isso, vamos explorar as nossas possibilidades. Primeiro de tudo, o Ed deveria tomar mais cuidado, porque se vocês não perceberam, isso aí é nitidamente uma armadilha. Pois pensem comigo, quem seria maluco de comprar uma SUV que hoje em dia você tem que penhorar sua casa para conseguir comprar uma, e aí personalizar ela por completo, por dentro e por fora, o que não deve ter ficado nem um pouco barato, e ainda assim deixar o veículo destrancado no meio do nada, onde qualquer um poderia entrar e pegar. O dono deveria ter no mínimo um carinho especial pelo veículo, ou seja, é aquilo que eu já falei, né? Se parece uma armadilha, é uma armadilha, né, cacete? Pois esse carro parece ter sido projetado para trancar qualquer pessoa que entrasse
trancasse ali, mas não só trancara, como prender de fato, já que aparentemente os vidros foram reforçados para evitar que a presa escapasse, e parece que até isolamento sonoro esse carro tem, pois nem conseguimos ouvir os sons dos chutes do Ed do lado de fora. Porém, ainda tem algumas coisas que ele pode tentar fazer para sair daí antes de tentar quebrar os vidros, pois isso pode acabar disparando o alarme do carro, chamando toda a atenção para ele, pois até o momento nenhum estranho vai ficar alarmado, já que não sabem quem é o dono do veículo. Portanto, eles não vão ficar desconfiados caso ele não age de forma suspeita. Fora que quebrar as janelas do carro é muito mais difícil do que vocês imaginam, pessoal. Não é como nos filmes e nas séries, pois esses vidros são projetados para serem muito mais resistentes que o normal, impedindo que eles se estilhassem e machuquem os passageiros caso ocorra um acidente. Portanto, se ele planejava roubar carros, no mínimo ele tinha que ter uma daquelas ferramentas de emergência que quebram o vidro de forma segura através de um ponto de pressão, como os martelos de segurança veicular, ou aqueles punch de emergência, que tem a mola e você aplica a pressão com um clique, já que isso diminuiria o espalhamento dos cacos e seria mais rápido. E uma coisa que eu não faria também é fechar a porta logo que entrar. Eu sei que é difícil ser um ladrão inteligente, mas entrar no carro e fechar a porta que nem um desesperado pode fazer com que você fique trancado lá dentro com um cachorro ou alguém no banco de trás com uma arma apontada diretamente para sua cabeça. Por isso ele podia ter aberto a porta e tentado agir como se o carro fosse dele. Tá cheio de milionário por aí que se veste igual ao Ed, então daria para fingir um pouco. Agora, depois de estar preso lá dentro, uma coisa que eu procuraria inicialmente é se o porta-malas desse carro possui aquele sistema que você consegue abrir internamente. Esse tipo de coisa é muito útil caso você seja idiota o suficiente para se trancar no porta-malas. Ou a segunda coisa que acontece mais, que é ficar preso lá contra sua vontade, tipo num sequestro. Essa alavanca de emergência interna de porta-malas serve exatamente para te ajudar a escapar, e em muitos modelos ela brilha no escuro, ou tem um formato fosforescente para facilitar ser encontrada. Mas se o dono do carro planejou tudo isso, com certeza ele iria tirar isso do carro. Eu pelo menos vou tirar se um dia eu resolver fazer um carro desses para largar lá em São Paulo, ou quem sabe até dois, né? O outro eu largo lá no Rio. E eu tô brincando, tá, pessoal? Quando a noite já estava se aproximando, o Ed começa a perder totalmente a cabeça e tenta de todas as formas escapar, até que ele ouve alguém ligando para ele pelo painel do carro, mas se recusa a atender. Com isso, o homem procura em todos os lugares do veículo por algo que pudesse ajudá-lo a escapar, encontrando uma chave de roda. E com isso, o ladrãozinho tenta de todas as formas quebrar as janelas, mas percebe que era inútil. Com isso, o Ed tenta quebrar as portas do carro usando a ferramenta e consegue abrir a parte interna de uma delas, mas acaba cortando seu braço no processo quando chega no forro de metal. E aí ele percebe que aquilo também era reforçado e que não conseguiria sair dali quebrando a porta. Sem ter outra opção, o homem tenta ligar para alguém que pudesse lhe ajudar, mas percebe que o carro também bloqueava sinais de telefone. Derrotado e cansado de tentar escapar sozinho, o cara acaba cedendo e atende a ligação, onde a pessoa começa a conversar com o Ed normalmente, revelando ser o dono do veículo, e diz se chamar o William. Em seguida, o sujeito explica que o seu carro foi invadido e roubado 6 vezes em um curto período de tempo, e mesmo relatando tudo à polícia, nenhum dos invasores foi preso, encontrado ou condenado. E vendo que as autoridades não iriam ajudar, o William decidiu resolver as coisas com as suas próprias mãos, e por isso montou aquela armadilha em forma de carro para o próximo ladrãozinho que tentasse roubar as suas coisas, e conta que só deixaria o Ed sair se ele aceitasse se abrir para ambos poderem se conhecer. Assim, o William poderia entender o que levava as pessoas a quererem roubar o seu carro. Só que obviamente, o Ed se recusa e começa a espernear, ordenando que o homem o deixasse sair dali. Com isso, o William dá um choque no cara, revelando que os bancos eram equipados com uma espécie de taser embutido, para o caso de o bandido não querer cooperar. E aí, irritado e pulando que nem pipoca com aquela situação, o Ed se cansa de esperar e pega uma pistola na sua bolsa, atirando na porta para quebrar o vidro. Só que a bala ricocheteia e acerta sua perna, e vendo que estava perdendo bastante sangue, o Ed desiste e implora para o William chamar a polícia, pois precisava de uma ambulância. Mas o dono do carro se recusa e diz que poderia ajudar com os primeiros socorros, pois era médico, mas só faria isso se o Ed aceitasse cooperar. Caso contrário, ele iria morrer ali, pois o William tinha ele na sua mão. Nesse momento, uma mulher estaciona perto do carro e o Ed tenta de todas as formas pedir ajuda, mas ela parece não conseguir ouvir nada, já que o veículo tinha sido projetado para isolar todo e qualquer som vindo de dentro. Não só isso, como também tinha vidros tão escuros que ninguém do lado de fora conseguia ver o que tinha ali dentro, impedindo que enxergassem qualquer sinal de socorro do ladrão. Com isso, o William pede novamente que o Ed lhe escute, pois tudo que ele queria era que o bandido se arrependesse do fundo do coração e enfrentasse as consequências das suas ações, entendendo a dor que causava nas suas vítimas. Só que a perda de sangue e a falta de água começavam a deixar o homem muito mal, e enquanto o William falava que era viúvo e contava sobre a sua infância, o Ed acaba perdendo a consciência por conta do choque. Ok, eu não vou falar que o William é um cara legal porque ele costumava comer pessoas, e não é de relaxadas que eu tô falando, é no literal mesmo. Infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, o Ed aqui teve o azar de cair em uma armadilha do Hannibal, e sim, eu reconheci o ator pela voz dele na ligação, já que ele não apareceu ainda, e essa armadilha é uma das boas. Então, tentar sair usando a força bruta não é uma boa ideia, se bem que o Ed não parece ser um cara muito inteligente. Afinal, o maluco já sabia que os vidros e portas eram blindadas, e mesmo assim
assim decidiu atirar nelas num espaço minúsculo. Ele devia agradecer pela bala não ter acertado nenhum ponto vital, porque já era meio óbvio que ela poderia ricochetear naquele espaço minúsculo. Porém, tem outras coisas que o homem pode tentar. A primeira é que ao invés de quebrar as portas, ele poderia examinar o painel de controle do veículo, pois geralmente nos carros atuais, os painéis têm um botão de destravamento de emergência, para permitir que o motorista destranque as portas, caso haja uma falha mecânica. E mesmo se o William tiver tirado essa trava, ainda tem a possibilidade do homem conseguir destravar as portas, fuçando nos cabos embaixo do painel, já que ele disse várias vezes que entende muito de carros, e consegue consertar qualquer um deles com as peças certas. E aí, partindo para a ignorância, se ele queria atirar em algo que fosse no painel ou nos chicotes eletrônicos que tem embaixo do painel. Porém, mesmo se isso tudo der errado, o homem ainda deve se esforçar para manter a calma, galera, porque ele está sem água e sem comida. Portanto, ficar se mexendo muito e fazendo força desnecessária só vai fazer ele ficar desidratado mais rápido, sem contar que ficar se mexendo assim só vai fazer ele perder sangue mais rápido e gastar a pouca energia que o corpo dele deve ter armazenado. Fora que ficar gritando e xingando o homem que tem a sua vida na palma da sua mão é uma estupidez sem tamanho, né? Eu sei que é uma situação frustrante, e foi ele que se colocou ali, né? Mas o Ed não tem nada a ganhar resistindo e brigando com o velho. O melhor a se fazer era cooperar com o William e ouvir a sua história, além de tentar se manter educado. Afinal, o William já sabe que ele é um ladrão. É melhor começar a criar uma historinha triste aí, tipo que tava roubando para tomar uma cervejinha ou coisa parecida. Eu tô zoando, hein? Mas já que o Ed não é flor que se cheire, ele devia inventar alguma desculpa esfarrapada que estava fazendo aquilo para dar uma vida melhor para a filha dele, ou algo do tipo. Eu cairia nessa desculpa? É claro que não. Por enquanto eu tô do lado do William. Se ele fizer alguma cagada aqui e cruzar algum limite, eu vou apontar também. Mas até agora, aqui é time William, e ladrão tem mais é que se lascar mesmo. Quando acorda, o homem percebe que todos seus ferimentos foram tratados, mas ele ainda estava sem água e sem comida, e sabia que não ia durar muito tempo se ficasse ali. Na manhã seguinte, ele recebe outra ligação do William, perguntando se agora o ladrão estava mais disposto a cooperar. E o Ed acha que pode exigir algo, e fala que se recebesse água e comida, iria aceitar ouvir ele por toda a eternidade. Mas o William apenas ignora, e continua falando sobre a sua vida. Só que isso faz o Ed ficar irritado, e então ele xinga o William várias vezes, e o sujeito responde dando vários choques no ladrão, e diz que vai torturá-lo até ele aprender a cooperar e ser educado. Com isso, o homem liga o ar-condicionado e coloca a temperatura no mínimo, além de colocar uma música extremamente irritante, e deixar o volume no talo, largando ele nesse inferno congelante até o dia seguinte. E assim que ouve o William ligando, o Ed usa suas últimas forças para rastejar até o painel e atender, pedindo desculpas e jurando que não faria mais assim. E ao ouvir o pedido do cara, o William desliga o ar e dá um respiro para ele. Mas a punição não se encerra completamente, pois o William deixa o Ed lá dentro para apodrecer por mais uma noite, forçando-o a urinar na garrafa de água que tinha na sua mochila. Enquanto isso, ele continuava tentando de todas as formas destruir o carro, até que ele novamente recebe uma ligação, e o homem pergunta novamente se o Ed estava disposto a cooperar, pois parecia muito ruim ali embaixo. Então o ladrão olha para cima e vê uma figura parada em um dos andares mais baixos de um edifício, e entende que estava sendo vigiado desde que se aproximou do carro. Com isso, o bandido se irrita e diz que pode ter errado muito na vida, e feito várias coisas das quais não se orgulha, mas que nunca finalizou ninguém, independente do motivo, pois isso já seria passar dos limites. Fora que o William não saberia o que fazer com o seu corpo, já que numa cidade lotada de câmeras, seria impossível sumir com o Ed sem que alguém desse falta, e por isso ele implora para ser solto pois estava morrendo. Porém, o William fala que ninguém sentiria a falta dele. Além disso, o doutor fala que também estava morrendo, já que tinha sido diagnosticado com câncer de próstata em estágio terminal, e que tinha apenas 3 ou 4 meses de vida. Por isso não se importava se o Ed morresse, pois não viveria tempo suficiente para ser preso. Ou seja, o William é praticamente um Jigsaw misturado com Batman. E o médico também diz que a culpa era toda do bandido por tentar roubar o seu carro, ao invés de ir trabalhar para ter as suas próprias coisas. E tudo que o William estava fazendo agora era justiça, e que se o Ed não quisesse matar alguém, não precisaria andar com uma arma na mochila. Nesse momento, ele tenta dar uma desculpinha que seu bairro era ruim, e na minha opinião e na do William, deve ser o próprio Ed que deixa o bairro ruim, né? Só que isso faz o Ed perder a cabeça, falando que se ele realmente quisesse justiça, teria ligado para a polícia. Mas o William fala que isso não resolveria nada, e apenas queria fazer a sua própria justiça, e testar uma teoria sua antes de bater as botas. Ao invés de mandar o Ed para um lugar onde ele teria água, comida e um teto de graça, além de direito a psicólogos para tratar dos seus transtornos mentais, tudo que uma pessoa que nunca cometeu um crime nunca teria acesso. Ele também fala que em alguns países, os ladrões têm as suas mãos cortadas, e o que ele estava fazendo era praticamente a mesma coisa, então não era moralmente incorreto. Mas o Ed fala que isso era mentira, pois eles só cortavam 4 dedos, e apenas se o criminoso já tivesse um histórico de roubo. E aí o médico pede para ver as credenciais do Ed, e fala que se fosse a primeira vez que ele foi pego roubando, o deixaria ir embora, mas que se ele fosse um criminoso que já tinha várias passagens, ele iria cortar 4 dedos da sua mão antes de liberá-lo, já que de acordo com o Ed, isso era justiça. Só que o Ed fala que a vida era assim, pois o sistema foi montado para proteger as pessoas ricas como o William, enquanto os mais pobres se ferravam. E o médico fala que isso não fazia sentido, pois todos tinham chances iguais na vida.
Ele mesmo começou do zero e teve que lutar muito para construir seu caminho até o topo, mas o Ed fala que isso era mentira, pois alguém tinha que ter grana o suficiente para pagar uma escola de medicina para ele, pois nos Estados Unidos, uma universidade de medicina custa em média de 58 mil a 100 mil dólares por ano, um valor que um pobre nunca teria condições de pagar por conta própria. Isso deixa o doutor irritado, e ele diz que não tem nenhum motivo para discutir com um criminoso, e como punição por ser contrariado, o velho liga o aquecedor do carro no máximo, e deixa aquela música irritante tocando novamente por várias horas. Bom galera, eu sei que nesse ponto aqui já não tem muito que o Ed possa fazer, mas ficar usando o vape só vai aumentar a sensação de sede e deixá-lo ainda mais sedento, piorando a sua sanidade. Já que numa situação de total confinamento, a mente é a nossa maior inimiga, pois se desistirmos de tentar ou perdermos a cabeça, tudo terá acabado. E é exatamente por isso que ficar irritado e discutir com o William não vai ajudar em nada, pois quanto mais ele torturar o cara, pior vai ficar a sanidade dele. O melhor aqui, como eu falei antes, seria concordar e cooperar com tudo que o doutor quisesse, tentando apelar para o emocional dele, mas sempre mantendo os pés no chão, e entendendo que ele é o inimigo do Ed, e não um amigo dele, pois nessas condições, é muito comum as pessoas acabarem desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo, que é quando o prisioneiro pode se apaixonar ou desenvolver sintomas de simpatia ou empatia pelo seu sequestrador. E isso acontece porque o nosso cérebro gera esse sentimento positivo quando percebe que não vamos conseguir escapar, como forma de preservar a nossa mente, transformando uma prisão em algo muito menos doloroso. E assim galera, bater boca sobre meritocracia com um doido que quer te manter preso dentro de um carro é uma burrice sem tamanho. Se o pai, o governo ou o papa pagou a faculdade do William, isso não faz diferença nenhuma. A única coisa que ele pode fazer é entrar no jogo do velho, se duvidar até colocar os dedos para jogo, se o velho der uma ótima garantia de que ele vai sair vivo dali, é claro, pois pelo que deu pra ver até agora, ele só quer torturar o Ed até ele ficar fraco e bater as botas. Pois pelo que deu pra perceber, esse veículo foi completamente modificado para servir como uma caixa de tortura, já que os ar-condicionados de carro normalmente não conseguem chegar a temperaturas tão baixas a ponto de fazer uma pessoa quase ficar com hipotermia, como foi o caso do Ed, pois eles têm termostatos. Isso porque, mesmo com carros mais modernos e grandes, como as SUVs, elas deixam a temperatura das cabines em aproximadamente 16 graus, enquanto o corpo humano precisaria estar totalmente descoberto e molhado para começar a ter hipotermia nessa temperatura. Isso acontece porque a temperatura interna do nosso corpo precisa ficar entre 35 e 37 graus para funcionar corretamente. Quando ela desce para 34 graus ou menos, já começam os primeiros sintomas perigosos de hipotermia, como tremores intensos, confusão mental, dificuldade de falar e falta de coordenação motora. Agora, quando a temperatura interna fica entre 30 e 32 graus, a parada fica mais complicada e perigosa, porque é aqui que os tremores começam a parar, o que pode parecer um bom sinal, mas na verdade significa que o corpo está começando a apagar e a pessoa pode ficar sonolenta ou inconsciente. Nesse momento, o coração pode entrar em arritmia e parar, levando à morte em poucos minutos. E como se não fosse suficiente sobreviver ao frio extremo, o cara ainda vai ter que sobreviver ao calor extremo, que na situação em que ele está é ainda pior do que o frio, porque o cara não tem qualquer forma de se hidratar, então o corpo dele vai tentar equilibrar a temperatura suando, e fazendo ele ficar ainda mais desidratado. Ou seja, se o Ed não pedir desculpas logo, ele pode acabar batendo as botas por desidratação, já que fazem bem mais do que 48 horas que ele não bebe água. E daqui a pouco tempo, a falta de líquidos vai começar a fazer o cara alucinar, ter dores de cabeça, náuseas, e aí sim ele não vai conseguir pensar direito e nem executar qualquer plano de fuga. E galera, talvez tenha uma forma do Ed escapar, ou pelo menos sabotar o sistema do carro e sobrecarregá-lo, pois eu achei uma falha em todo esse plano. Pensem comigo aqui. Já fazem alguns dias que o William tá torturando o Ed no Dolos, com tudo ligado, som alto, ar-condicionado no talo, sistemas de choque, câmeras e comunicação. O consumo disso aí seria pelo menos 12 kWh por dia, e pelo que eu percebi até agora, não existe nenhuma modificação ou alimentação visível que está mandando energia ou combustível para esse carro continuar aguentando fazer tudo isso. Pra vocês terem ideia galera, pra tocar isso aí por todo o tempo que esse cara vai ficar preso, precisaria de 42 baterias de 12 volts de 200 amperes, daquelas de lítio que são bem potentes. O problema é que cada uma dessas belezinhas medem uns 48 centímetros por 17 por 24 e pesam 27 quilos. Enfiar 42 dessas no Dolos seria como fazer mágica, pois estamos falando de 1 tonelada de bateria escondida num carro. Nem aquele maluco que foi pego com um carro cheio de cigarro do Paraguai saberia como fazer isso. É tipo jogar 4 geladeiras dentro do porta-malas e fingir que não tem nada lá. Então, considerando que o lado de dentro do Dolos está completamente intacto, essa parada não seria possível de manter por muito tempo. Por isso, o meu plano seria tentar sobrecarregar o sistema de refrigeração do carro. E para fazer isso, eu tentaria tapar todas as saídas de ar visíveis que tem no painel. Com certeza devem ter saídas de ar ocultas, mas só de tapar as visíveis, o Ed já podia forçar o sistema a trabalhar com mais pressão, tentando empurrar o ar para fora por onde não tem saída, ou fazer ele voltar e congelar os canos, por exemplo. E o que acontece com qualquer sistema sob pressão por muito tempo, ele acaba colapsando. A ventoinha podia travar, o compressor pode superaquecer, e algum sensor de temperatura pode dar erro. E com sorte, o carro entra no modo de proteção e desliga tudo sozinho. É tipo fazer o carro ter um piripaque de calor, um AVC técnico. E aí com tudo desligado, nem que seja por alguns segundos, o Ed teria a chance perfeita para agir,
forçando uma maçaneta, puxando um fio ou tentando abrir o porta-malas por dentro. Qualquer brecha era válida. A única forma dessa minha ideia não funcionar é se o William tem um gerador escondido embaixo do carro, mas mesmo assim ele teria que abastecer esse negócio sempre. Mas como não foi mostrado nada disso e nem tinha barulho do lado de fora do carro, provavelmente não existe um gerador. Depois de muito tempo e um calor infernal, o homem começa a delirar e até cogita em beber a própria urina, mas ele não consegue por achar muito nojento. Nesse momento, o doutor liga pra ele dizendo que jurava que o cara iria conseguir tomar e fala que lhe daria mais uma chance, pois se o bandido lhe desse seu número de previdência e o nome completo, o William lhe daria uma garrafa d'água e desligaria o aquecedor. E vendo que não teria escolha, o Ed acaba cedendo e conta tudo que o homem queria saber. Com isso, o doutor revela que tinha uma garrafa d'água embaixo do banco do passageiro, e depois de beber a água, o Ed finalmente consegue descansar um pouco, até que ele se deita para dormir, e ouve sons de papel vindos do seu bolso, encontrando os tickets de loteria que ele tinha comprado mais cedo. E aí ele decide riscar os espaços com uma moeda, e descobre que o tempo inteiro ele tinha um prêmio de $500 no seu bolso, que era todo o dinheiro que ele precisava desde o início. E aí ele perde a cabeça e começa a rir freneticamente sem parar, fazendo até mesmo o doutor ficar intrigado com a felicidade dele e perguntar o que estava acontecendo. Então Ed conta que tinha um dinheiro que precisava no seu bolso o tempo todo e invadiu aquele carro à toa, e pede desculpas pelo que fez, falando que se arrependia profundamente e que, independente dos seus motivos, não fez a coisa que sabia ser o certo desde o início. Então ele implora para apenas ser deixado com vida e poder ver a sua família de novo, mas o William fala que talvez ele tivesse se tornado um pouco psicopata, pois não conseguia sentir qualquer tipo de pena do Ed. Porém, como recompensa por ter entendido o que ele queria dizer, o doutor fala que tinha um cookie no porta-luvas e que o Ed poderia comê-lo para não acabar morrendo de fome. Então o médico abre o porta-malas e lá dentro o Ed vê a fiação do carro e entende que poderia usar aquilo para destravar as portas, e parece que a sorte sorri para ele, pois o doutor acaba recebendo um chamado para atender uma paciente e acaba tendo que deixar o seu prisioneiro sozinho por um tempo. E aí o Ed percebe que essa era a sua oportunidade e consegue abrir a tampa, mas infelizmente a sua mão é muito grande para alcançar o botão. Ele acaba arrancando a sua unha enquanto tenta pressionar o botão para desligar o sistema de energia do carro. Porém, quando o bandido estava prestes a conseguir, ele recebe um choque e o William fala que ainda estava de olho e ordena que seu prisioneiro sempre deixe as mãos à vista. Com isso, várias horas e dias se passam, sem o doutor ligar novamente, e a desidratação e confinamento fazem o Ed começar a delirar de verdade. Então, para sobreviver e manter a sanidade, o homem não vê outro caminho, a não ser beber a própria urina. Bom, para uma pessoa que diz entender tanto de carros, esse maluco demorou muito para pensar em mexer na fiação para desativar a parte elétrica do carro, e quem sabe liberar as travas das portas, ou pelo menos desativar o ar-condicionado e o taser, algo que com certeza já ajudaria bastante ele, pois isso tiraria muito do poder de tortura da mão do William. A única coisa que ele precisa manter ligada é o painel por onde o doutor conversa com ele, pois sem isso, o cara não iria saber dos planos do velho. E digamos que saber os próximos passos desse psicopata é muito importante para ele. E falando em psicopatia, parece que apelar para o lado emocional não vai ajudar o cara a escapar. Porém, ainda pode ser útil ficar bajulando o William para ganhar água e comida, aumentando o tempo até achar uma forma de escapar. Afinal, o William não pode estar observando tudo 100% do tempo. Uma hora ou outra, ele tem que parar para comer ou dormir. E são nesses momentos que o Ed precisa agir, se bem que a inteligência e planejamento não parecem ser o forte do Ed, já que o cara tinha em suas mãos tudo que precisava o tempo todo para não ir parar nessa furada, e preferiu ficar de olho em algo para roubar, em vez de usar as raspadinhas. Quanto a essa parada de beber urina, galera, em uma situação extrema de sobrevivência, pode sim ser a única solução possível, pois ficar desidratado gera uma série de sintomas que prejudicam e muito nossas capacidades físicas, impedindo que conseguimos executar um plano de fuga. Porém, isso tem que ser a sua última opção, pois mesmo os grandes programas de sobrevivência vendendo essa ideia como algo viável, beber urina pode trazer uma série de complicações para o seu organismo, principalmente se for feito mais de 2 vezes seguida. Primeiro, porque a urina contém sais, toxinas e resíduos que o corpo está tentando eliminar, e quando você bebe urina, seu corpo precisa de mais água para processar esses resíduos de novo, o que acelera a desidratação. E segundo, porque em casos como o do Ed, os rins já estão sofrendo com a falta de água, e ao reintroduzir as toxinas que eles tentaram jogar fora, você sobrecarrega ainda mais esses órgãos, podendo causar falência renal. E se o seu sistema imunológico estiver fraco, beber urina pode aumentar a chance de infecções e doenças, fora que o gosto, o cheiro e a composição da urina podem causar vômitos, e vomitar faz você perder ainda mais líquidos. Mas fica aqui uma dica de sobrevivência: tente filtrar ou destilar a urina, tipo usando uma evaporação para capturar só o vapor da água, porque isso remove uma boa parte das toxinas e deixa o líquido mais seguro para beber. Ah, galera, e como eu falei sobre tentar bloquear as saídas do ar-condicionado anteriormente, isso possivelmente criaria condensação, que poderia gerar algumas gotículas de água. Claro que não é algo 100% potável, mas provavelmente é melhor do que tomar urina. O burrão aí só precisaria dar um jeito de coletar isso, tipo esperando o casaco ou o pano que ele usou para bloquear a saída encharcar, e aí escorregar a água na garrafa ou na boca mesmo. Vai ter algumas impurezas, mas é melhor do que tomar xixi. Os dias se passam, e o Ed fica cada vez mais delirante, olhando para um pai que tinha acabado de dar uma bicicleta
bicicleta para sua filha, e pensando que aquele poderia ser ele com a Sarah. Mas o Ed era tão egoísta que nem passou tempo com a própria filha, e por um dia inteiro, o homem fica tentando pressionar o botão que desligaria a parte elétrica do carro com um dedo do pé, para evitar de ser eletrocutado novamente. Porém, quando percebe que não daria certo, o Ed apenas começa a apertar o botão para ligar o carro sem parar, até que por alguma razão, o veículo começa a funcionar. Isso deixa o bandido extremamente feliz, pois ao menos ele poderia dirigir para algum lugar onde pudesse obter ajuda. Mas como a alegria de pobre dura pouco, o piloto automático é ativado, e o William liga dizendo que escapar não seria tão fácil, mas que percebeu que o Ed queria dar uma voltinha no carro, então o levaria em um passeio. Com isso, o William começa a dirigir em volta do bairro, mostrando a enorme quantidade de moradores de rua, viciados, criminosos e relaxadores profissionais que existiam em um espaço tão pequeno, e falando que a sociedade estava doente, mas todos ignoravam isso, e agiam como se fosse algo normal e tolerável, e depois o leva até um bairro considerado seguro, e com uma vizinhança amigável. Ali ele mostra que as casas das pessoas que realmente eram boas, sempre ficavam trancadas, pois elas tinham que viver com medo, e até parece um lugar que eu conheço, né? Em seguida, o homem leva o Ed até um beco, onde dois gangsters estavam espancando um cara, então ele chama a atenção dos bandidos, e diz pro Ed que eles não tinham medo, pois sabiam que a polícia não iria fazer nada, e aí o William acelera em direção aos criminosos, e atropela um deles, finalizando-o instantaneamente. Ao ver isso, o Ed entra em pânico, e pede para ele parar, mas o doutor pressiona o outro gangster contra um portão de ferro usando o carro, e fala que se eles podiam quebrar o código moral sem consequências, o William também podia. Com isso, o Ed fala que entendeu a mensagem, e que só está vivendo aquele terror porque quebrou o código moral com o William, e tudo que ele estava fazendo agora era retribuir. Então, vendo que o seu prisioneiro estava começando a entender a mensagem, ele para de pressionar o gangster, e diz que se o homem ainda conseguisse levantar, ele deixaria o Ed ir embora vivo. Porém, quando o criminoso estava quase de pé, o William quebra sua promessa e finaliza o cara, fazendo o Ed entrar em fúria e dizer que o mataria assim que saísse do carro. E em resposta, o médico provoca ainda mais o cara, dirigindo como um louco pela cidade, e dizendo que iria jogar o carro de um estacionamento alto. Mas quando freia bruscamente para manter o seu prisioneiro vivo, o Ed acaba sendo arremessado contra o painel e fica inconsciente. No dia seguinte, o William acorda o Ed e conta que naquela manhã tinha ido até a casa da Amy e da Sarah para ver os estragos que alguém como ele poderia gerar na vida das pessoas, mesmo aquelas que ele dizia amar. Para isso, ele fingiu ser funcionário de uma instituição que arrecadava dinheiro para mães solteiras, e descobriu que o Ed era muito mais egoísta do que pensava, pois além de deixar sua família completamente de lado, ele estava devendo 2 anos de pensão alimentícia para sua filha, forçando a Amy a lidar com tudo sozinha. Fora que o próprio governo declarou o cara como sendo incapaz de ser um pai, mas o Ed fala que já sabia disso, e que independente do que ele falasse, ninguém iria convencê-lo de que a Amy e a Sarah não o amavam. Só que o William pede que o seu prisioneiro olhe em volta, pois ele ainda não tinha percebido que estavam na frente da escola onde a Sarah estudava, e assim que a garotinha sai para ir sozinha para sua casa, o William pergunta ao pai da menina se ele achava que a sua filha ficaria segura, com a criminalidade crescendo desse jeito. Entendendo onde o doutor queria chegar, o Ed começa a implorar para que ele não ferisse a sua filha, pois ela não tinha nada a ver com aquilo, e nunca tinha feito mal a ninguém. Porém, o médico ignora tudo, e começa a tentar atropelar a Sarah. Vendo que se não fizesse nada, sua filha iria bater as botas por causa das ações dele, o Ed pega a arma em sua mochila, e fala que iria mostrar o tamanho do seu arrependimento. Porém, quando o homem puxa o gatilho, o William deixa a Sarah em paz, e revela que tinha tirado as munições quando foi cuidar das feridas dele, mas que agora, o Ed estava começando a atingir o verdadeiro arrependimento. Ok, eu disse que ia avisar se o William perdesse a mão, e aqui ele perdeu feio, galera. E não, eu não estou falando dos dois marginais que ele deu um jeito lá no beco, e sim de mexer com uma criança inocente. Isso é injustificável. Por mais que o Ed seja um lixo, a filha dele não tem culpa alguma disso, e apenas é mais uma vítima do cara. E eu estou começando a achar que a falta de água e alimento mexeram legal com a cabeça do Ed, porque ele já não está mais conseguindo formular e executar planos simples de forma rápida. Afinal, o cara já sabia que o William ficava vigiando quase todo momento, então ele tinha que aproveitar esse pequeno tempo que tinha com o carro e bater ele em alta velocidade contra alguma parede, antes que o William lhe impedisse. Assim o motor iria quebrar, e consequentemente o carro iria parar de funcionar, criando uma brecha perfeita para o Ed escapar. Isso levando em conta que ele tinha algum controle sobre o carro, mas como ele virou o volante antes, eu acho que tinha sim. Afinal, não parece que o coitado iria conseguir desativar o painel apenas com o dedo do pé. Outra coisa que poderia dar certo é arrancar todas as câmeras, já que de certa forma, os choques que ele recebe não são fatais. Então, se ele resistir bastante, o cara tem grandes chances de conseguir arrancar tudo. E a partir do momento em que o William já não conseguisse ver o que estava acontecendo dentro do carro, ele poderia tentar novamente apertar a chave de energia com a mão, ou usando alguma coisa que tinha na sua mochila. E eu sei que a situação do cara é muito séria, mas de certa forma, o fato do William estar ficando cada vez mais maluco e dirigindo como um lunático pelas ruas, pode acabar levando as pessoas a anotarem a placa ou chamar a polícia e descrever o carro para eles, iniciando uma caçada ao médico, o que poderia fazer eles acabarem chegando ao William e aí libertando o Ed. Claro que tudo isso seria baseado em uma grande sorte, ainda mais considerando tudo que o William descreve da cidade, porque sinceramente esse lugar aí já tá entregue às baratas, só que ainda assim é uma chance, né? Já que o Ed não tem muitas outras opções nesse ponto da história, fora que inicialmente
ambiente, o William parecia estar apenas tentando ensinar uma lição ao Ed, impedindo que o cara morresse todas as vezes, e o ajudando toda vez que o Ed estava muito perto da morte. Ou o cara era um sádico e só queria prolongar a vida do Ed mesmo. Porém, parece que o fato dele ter poder sobre a vida de outro ser humano está deixando o doutor cada vez mais louco, pois agora o maluco está começando a atacar pessoas que não têm nada a ver com o caso, e até mesmo causando problemas e medo em pessoas inocentes. Então a cada minuto que o Ed ficar nesse carro, mais perto o William está de perder a cabeça e decidir finalizar o cara. Isso se a fome e a sede não fizerem isso no lugar do maluco. Depois de ver a sua filha quase bater as botas e ter praticamente decidido deslogar do server, o Ed fica praticamente em estado catatônico, e o William percebe que seu prisioneiro já nem estava mais lhe respondendo. Porém o doutor ignora isso e continua falando por horas sem parar, até que o Ed fala que se cansou de tudo aquilo. Então, mesmo recebendo vários choques, o bandido quebra todas as câmeras e o painel, resistindo às descargas elétricas com todas as suas forças. Quando o bandido acaba o serviço e os choques param, o carro começa a se mover para algum lugar, e o Ed entende que provavelmente agora seria executado. Por isso, ele decide gastar os seus últimos minutos com vida para mandar um áudio à sua filha, dizendo que sempre a amou muito, mas que nunca conseguiu demonstrar isso direito, e falando que nunca foi um bom pai, e muito menos uma boa pessoa para os outros. Por isso, se afastou da garota, achando que ela ficaria melhor sem ele. Porém agora, o homem entendia que isso tudo eram desculpas, e que naquele instante só queria poder passar mais tempo com a sua filha, pois ser o pai dela foi a única coisa que ele realmente gostou de fazer na vida. Só que infelizmente a mensagem não chega por conta do bloqueio de sinal do carro. Logo ele chega ao seu destino final, um lugar completamente isolado, com exceção de um carro, de onde o William desce e se aproxima da janela, cumprimentando seu amigo. Ao ver que o seu torturador estava bem ali na sua frente, o Ed tenta atacá-lo, mas o velho lhe dá vários choques e fala que só vai parar se o criminoso se comportar. Então o Ed aceita cooperar, e é aí que o William joga uma braçadeira para o homem, ordenando que ele prenda as mãos no tubo de ferro embaixo do banco, e depois esguicha muito o desautorizador no carro, falando que o cara estava com uma catinga das brabas. E aí ele coloca uma mala cheia de ferramentas no banco de trás. Em seguida, o William entra no carro cumprimentando o cara como se fossem velhos companheiros, e pega a arma do Ed, colocando as balas de volta no pente. Depois, ele tira um cigarrinho de samambaia que o Ed tanto queria do seu bolso, e dá uma tragada, pedindo que o Ed faça o mesmo para eles se soltarem um pouco. E depois ele dá alguns ursinhos de goma para o Ed comer, pois de acordo com o doutora, ambos iriam fazer uma longa viagem. E aí o Ed vê a mala e pergunta se esse era o plano do William esse tempo todo, torturá-lo até quebrar a sua mente, só para finalizá-lo depois. Porém o idoso conta que nunca existiu um plano, e que o Ed era apenas um ladrãozinho que invadiu o carro errado. Mas o Ed pergunta se toda essa maluquice não era apenas para lhe ensinar uma lição, e fazê-lo se arrepender de tudo que fez de errado. Mas o médico diz que apesar disso ser verdade, todos se arrependem quando sentem o verdadeiro peso das suas ações, e era por isso que ele não ia entregar o Ed para a polícia, pois as autoridades não o puniriam como um ladrão merece. Bom, juntando tudo que aconteceu até agora, já está claro que o William está tentando fazer uma espécie de lavagem cerebral no Ed, e o torturando apenas por satisfação própria, já que como eu disse antes, eu não concordo com nenhum tipo de crime, mas a punição para o crime do Ed está sendo completamente desproporcional a esse ponto, pois tem muitas outras pessoas que fizeram algo pior do que roubar, como finalizar por exemplo, e até coisas piores que eu nem posso falar aqui, se eu não quiser perder a monetização desse vídeo, né? Mas parece que o câncer causou um efeito Jigsaw no William, tudo que ele quer é fazer alguém sofrer, ou talvez testar os limites morais, e a força de vontade de viver da sua vítima, porque não tem outra explicação para tudo isso, já que se o Ed morresse, todo o arrependimento que ele sentiu e tudo que aprendeu iriam junto com ele, tornando todo esse trabalho do William completamente inútil, a menos que isso aí seja algum tipo de vingança que só faz sentido na cabeça do cara. Além disso, para alguém que diz ter a malícia das ruas, eu fico impressionado que o Ed não fingiu amarrar as próprias mãos, já que daquela janela, como a barra de metal ficava embaixo do banco, o William não iria conseguir ver absolutamente nada, e assim que o velho abrisse a porta, como o idoso parece estar meio debilitado devido à doença, era só partir para cima dele e meter a porrada no homem, de preferência quando ele se sentasse no banco, e não pudesse ligar o taser se não quisesse receber um choque. E falando em choque, caso o Ed sobreviva a toda essa situação, seria extremamente importante ele procurar um médico para fazer um check-up, porque se um ser humano recebe várias descargas elétricas por vários dias seguidos, mesmo que cada choque isolado não seja mortal, o acúmulo de efeitos pode trazer vários problemas sérios, como queimaduras nos pontos de contato, danos musculares e nervosos, já que os músculos se contraem muito rápido, gerando feridas nas fibras dos músculos e danos nos nervos, o que causa perda de sensibilidade e de coordenação motora, e as descargas podem causar até mesmo problemas no coração, pois mesmo os choques pequenos podem desestabilizar o ritmo do coração. E por último galera, como é que esse burro aqui decidiu gravar uma mensagem para a filha dele após destruir todas as câmeras, em vez de ele tentar mexer novamente embaixo do porta-luvas do veículo para desligar aquele chicote? Desse jeito ele poderia escapar e dizer essas coisas pessoalmente para a garota, e não por áudio. Vendo que já não tinha nada a perder, pois logo seria finalizado, o Ed começa a entender as coisas. Ele percebe que o William estava usando uma pulseira da sua filha, e estava ouvindo a música favorita dela, além de que tudo aquilo parecia muito uma viagem em família. Com isso, o homem pergunta o que aconteceu com a filha do médico, e ao ouvir isso, o maluco freia com tudo, fazendo o Ed
estourar a boca no porta-luvas. Porém, o William aceita responder e diz que há alguns anos sua garotinha foi tirada dele por malandros como o Ed, que atiraram no pescoço dela depois de roubar do William, e tiraram uma vida que nunca fez mal a ninguém, por apenas $1.500, e agora ele nunca poderia ter a sua menina de volta. Porém, o Ed não desiste, e quando o idoso vai atirar em sua cabeça, ele consegue desligar a parte elétrica do carro com um pé, fazendo o William perder o controle do veículo e cair de um barranco. Com um susto, o velho acaba atirando, e a bala ricocheteia pelo carro, e acerta o seu ombro. Com o impacto, ambos acabam ficando inconscientes, mas o Ed consegue acordar primeiro, pouco antes do sol raiar, e ao conseguir se recompor, ele estoura a abraçadeira que prendia o seu braço, mas o barulho acaba acordando o doutor, que tenta pegar a arma para finalizar o bandido, mas usando toda a sua fúria que acumulou nesses longos dias de tortura, o Ed reage com uma velocidade e força sobre-humana, impedindo o William e acertando diversos golpes no velho, mas a ira é tanta que o Ed perde o controle e pega a arma. Porém, quando estava prestes a finalizar o doutor, ele recebe uma ligação da sua filha, que ficou preocupada com o áudio. Então, o William manda ele atender, e o cara faz isso dizendo que amava muito a filha, e depois de garantir que seu pai estava bem, a garotinha pergunta se ele iria buscá-la na escola naquele dia, e mesmo vendo o carro pegando fogo, o Ed promete que estaria lá dessa vez. Com isso, ele desliga e ordena que o William abra as portas, pois o jogo já tinha acabado. Porém, o idoso tinha perdido muito sangue por conta do tiro no ombro, e acaba batendo as botas antes de conseguir fazer qualquer coisa. E aí o Ed pega uma marreta na mala de ferramentas daquele louco, e usa ela para quebrar o vidro traseiro que estava danificado pela queda, conseguindo sair pouco antes do carro pegar fogo. Depois, ele tenta ligar para alguém e pedir ajuda, mas percebe que seu celular tinha ficado sem bateria, então o homem escala o morro até a estrada, e por muita sorte, acaba vendo uma caminhonete passando, e pede ajuda para ir buscar a sua filha na escola. E aí, ele vai até o mecânico para quitar a sua dívida e arrumar a sua van, mas quando o homem fala quanto tempo iria demorar para consertar, o Ed abre a mão do seu veículo e vende ele para o mecânico, pois se esperasse não conseguiria pegar a sua filha na escola. Com o dinheiro, o cara compra a bicicleta que queria dar de presente para Sarah, e vai pedalando nela até a escola, de onde a menina tinha acabado de sair, e assim que a vê, o Ed lhe abraça e jura que tudo ficaria bem, mostrando que finalmente ele parou de inventar desculpas para si mesmo, e decidiu fazer o que era certo, sem ser egoísta e pensar só em si mesmo. E tudo que precisou pro cara deixar de ser um criminoso, e talvez tomar jeito na vida, foi ser torturado por um maluco por quase uma semana, testemunhar 2 bandidos serem finalizados, e a sua filha quase ser atropelada. Com certeza tudo que alguém precisa para se tornar uma boa pessoa, né? Eu dou um mês pra esse cara voltar a fazer cagadas por aí. Fala galera, e se vocês ficassem presos dentro de um carro sem qualquer recurso para sobreviver, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se você conseguisse prever a sua morte e acordasse momentos antes de tudo acontecer, o que você faria? Quer saber se esse cara vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se de nunca tentar roubar um carro. Nunca se sabe quando você pode acabar ficando preso dentro dele.